Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lúcio Flávio Paiva, eu sou advogado, mestre em Direito e professor de Processo Civil. E cuidaremos nas nossas próximas 5 aulas da matéria Processo Civil, especificamente da fase postulatória do processo. Temos aqui conosco, no dia de hoje, os acadêmicos, o Cleomar, temos o Rodrigo e temos a Eva, que irão acompanhar então a nossa matéria, o desenvolvimento do nosso curso. Muito bem, em que consiste exatamente a fase postulatória do processo? Isso é um questionamento importante. Por quê? Porque nós precisamos de saber o que nós vamos enfrentar nas nossas próximas 5 aulas. E a fase postulatória do processo, ela só é entendida, pessoal, se nós compreendermos antes o processo de conhecimento como um todo. Lúcio, como assim o processo de conhecimento como um todo? Pensem comigo. Imaginemos que o processo seja algo que acontece entre 2 pontos principais. Quais sejam? A petição inicial e a sentença. Ora, salvo raríssimas exceções, o processo não pula da petição inicial para a sentença. Não. Existe uma sucessão de atos processuais organizados, todos esses atos voltados à preparação do ato final e principal do processo de conhecimento, que é justamente a sentença. Pois bem, nesse contexto, se nós imaginarmos o processo de conhecimento como algo que acontece entre a petição inicial e a sentença, nós podemos dividir esse mesmo processo de conhecimento em várias fases. Fase 1, que é a que cuidaremos na nossa aula, a fase postulatória do processo. A fase 2, que é a fase saneadora. A fase 3, que é a fase instrutória ou fase probatória. E a fase 4, que é a fase decisória, justamente o momento em que o juiz vai prolatar a sentença final naquele processo. A fase postulatória do processo, portanto, é essa fase inicial, pessoal, a fase número 1, aquela que antecede a fase de saneamento. E é justamente nessa fase postulatória que se localizam os mais importantes atos processuais praticados pelas partes. E quando digo as partes, estou me referindo muito especificamente à parte autora e à parte ré daquela demanda. Notem, petição inicial e resposta do réu. Basicamente, essas as 2 partes principais da fase postulatória. Muito bem, apresentado o nosso curso e o que nós vamos discutir, será interessante mencionar que se vocês quiserem participar do nosso programa, poderão enviar perguntas para o seguinte e-mail: saberdireito@stf.jus.br. Repito, saberdireito@stf.jus.br. Ao encaminharem as perguntas, identifiquem, por favor, o nome do professor e o curso para que as perguntas possam ser adequadamente destinadas para a resposta. Então vamos iniciar exatamente os nossos comentários sobre a fase postulatória do processo. Como disse na apresentação, ainda há pouco, a fase postulatória, ela consiste naquela fase número 1, na fase inicial do processo de conhecimento, e ela concentra, induvidosamente, os atos processuais mais importantes a cargo do autor e do réu. A fase postulatória, aliás, tem esse nome por uma razão muito importante. É o momento em que as partes exercem os seus atos de postulação junto ao Poder Judiciário. O autor o fará mediante o oferecimento da petição inicial, mediante o protocolo da petição inicial em juízo. E o réu, uma vez citado, poderá, caso queira, oferecer resposta. Ué, professor, eu sempre aprendi que o réu é citado para oferecer contestação. Quer dizer, então, que isso está errado? Não, isso não está errado. Só que quando nós mencionamos, nós afirmamos
que o réu é citado para oferecer contestação, nós estamos efetivamente diminuindo as possibilidades de atuação do réu. Melhor será, portanto, dizer que o réu, no processo de conhecimento, ele é citado para oferecer resposta. E em que consistiria ou em que consiste a resposta do réu? Segundo o Código de Processo Civil, o réu poderá comparecer aos autos do processo uma vez citado, cientificado, portanto, de que uma demanda em seu desfavor foi proposta, e poderá praticar, basicamente, 3 atos. O réu, em sua resposta, poderá contestar, o réu poderá oferecer reconvenção e o réu poderá excepcionar. As exceções são a exceção de incompetência relativa do juízo, a exceção de impedimento e a exceção de suspeição. Portanto, retomando um pouquinho, quando falamos em fase postulatória, nós estamos falando sob a ótica do autor em sua petição inicial, que sem dúvida é a petição inicial o principal ato de postulação do autor. Quando nós pensamos na fase postulatória olhando para o réu, nós já estamos ali a tratar da sua resposta, especificamente a contestação, a reconvenção e as exceções, sendo a exceção de incompetência relativa do juízo, de impedimento do juiz e de suspeição do juiz. Interessante notarmos ainda uma questão. As respostas do réu são essas 3 que eu acabei de mencionar. São, portanto, espécies do gênero resposta. Mas não é apenas isso que o réu pode fazer no prazo de resposta. O réu, no prazo da resposta, além de contestar, além de reconvir e além de excepcionar, poderá adotar ainda outras atitudes. Poderá o réu, por exemplo, impugnar o valor da causa. Poderá o réu ainda requerer declaração incidente ou mover ação declaratória incidental, que seria a mesma coisa. Poderá ainda o réu provocar um incidente relacionado às intervenções de terceiro que a gente tantas vezes estuda em processo civil. Poderá o réu, por exemplo, denunciar a lide. Poderá o réu ainda nomear a autoria. Poderá o réu chamar ao processo. Notem, disse eu ainda há pouco que afirmar que o réu é citado para contestar seria diminuir excessivamente as suas possíveis atitudes. Me parece que agora a gente pode concluir que realmente assim o é. Vejam só, o réu citado poderá oferecer as 3 clássicas respostas, contestação, reconvenção e exceções, e poderá ainda demandar declaração incidente, poderá ainda impugnar o valor da causa, poderá ainda chamar ao processo, nomear a autoria, denunciar a lide. Vejam vocês, portanto, que o leque de atitudes que pode adotar o réu no prazo de sua resposta é um leque bastante amplo e que não deve, portanto, se resumir àquela ideia bitolada de que o réu é citado especificamente para oferecer contestação. Claro que não devemos ignorar, por outro lado, que a contestação é realmente o seu ato de defesa por excelência, mas longe, muito longe, de se constituir um único ato que possa ser praticado pelo réu. Pois bem, nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos 5 encontros, eu vou me encarregar, juntamente com vocês, juntamente com os acadêmicos que aqui estão, de trabalhar toda essa temática que em seu conjunto consubstancia a fase postulatória do processo. E aí, para iniciarmos, nós precisamos de pegar o ato inicial. Para começarmos o nosso estudo,